Eu tentei escrever um livro em 90 dias. A minha meta era terminar a primeira versão dessa história durante esse período. Eu tinha um plano, uma meta de palavras e coisas que eu tinha que evitar para conseguir terminar de escrever essa história que eu tava preso durante anos. E o resultado? Bem, eu falhei, mas talvez não exatamente da forma que você tá imaginando. Há alguns anos eu decidi que escreveria o meu primeiro livro, porém anos foram se passando e eu sentia que eu não saía do mesmo lugar. O livro não avançava, a história mudava o tempo todo, eu reescrevia, mudava o planejamento, tinha novas ideias. E foi aí que eu percebi que ao invés de estar fazendo mudanças que realmente me ajudariam a terminar esse livro, eu tava só fazendo coisas que estavam atrasando o meu processo. E foi aí que eu tive uma ideia e criei um desafio de 90 dias para terminar de escrever meu livro. Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou Julia Maier, uma ilustradora digital, estudante de publicidade, aspirante a escritora, apaixonada por contar histórias. E se você caiu aqui de paraquedas, provavelmente não faz ideia do que eu tô falando. Então eu recomendo que você assista os outros vídeos desse canal só para ter um contexto melhor. Embora, como eu já vou explicar, eu não tenha postado muitos vídeos sobre isso por aqui. Quando eu comecei esse desafio, eu fiz uma lista de coisas que estavam me impedindo de escrever esse livro. E entre elas estavam o uso excessivo de inteligência artificial, planejar demais, ficar mudando a história constantemente e, de certa forma, tentar deixar tudo perfeito antes mesmo de terminar a primeira versão do livro. Então, eu decidi que durante esses 90 dias eu iria só escrever. A minha meta inicial era de 80 mil palavras, que mais tarde eu acabei reduzindo para 60 mil. E o meu objetivo era terminar de escrever a primeira versão do meu livro durante esses 90 dias. Eu tinha um prazo, uma meta, um plano e ainda assim eu não consegui. Mas, sinceramente, eu não diria que esse desafio foi totalmente em vão. Apesar de eu não ter terminado a primeira versão, eu escrevi pouco mais de 40 mil palavras, que, assim, já foi um baita avanço. Principalmente porque antes desse desafio, eu sentia que eu tava sempre recomeçando essa história. Eu tinha ideia, fazia planejamentos, mas eu ficava reescrevendo demais, sabe? Eu ficava só focada nesse início e não avançava pro meio e pro fim. Então, durante esses 90 dias, eu acabei avançando na história. Eu cheguei a escrever o último capítulo do livro, até o epílogo. O que faltava eram realmente os pontos que eu não estava conseguindo ter ideias mesmo. Então eu diria que eu avancei de verdade nessa história. Só que, em determinado momento, algumas coisas acabaram ficando um pouquinho difíceis. Eu entrei em bloqueio criativo, mas não foi exatamente por falta de inspiração para essa história, mas sim porque a minha rotina acabou mudando um pouquinho. Nesse período eu voltei para a faculdade, com a faculdade voltam os trabalhos, as provas e todas aquelas coisas, né, da vida de um estudante. E eu também precisava trabalhar, e nesse mesmo período eu também trabalhava com ilustrações por encomenda. Então, assim, eu não tinha tempo para muita coisa não. E por conta disso eu precisei abrir mão de algumas coisas. E uma delas foi o meu livro. Eu comecei a escrever cada vez menos até que por fim eu simplesmente parei. E eu lembro que no primeiro vídeo que eu falei sobre esse desafio, eu prometi que traria atualizações sobre esse processo. Porém, se eu postei um vídeo falando desse livro, foi muito. Eu até cheguei a gravar alguns vídeos, mas eu não tinha tempo para editar, então eu acabava não postando. E como o foco desse canal era a escrita desse livro, quando eu parei de escrever, eu também acabei parando de postar por aqui. Só que alguns dias atrás eu tive alguns insights sobre esse canal que acabou me dando um rumo, assim, sobre o que fazer daqui em diante. Mas o que vai acontecer com esse canal é assunto de outro vídeo, então eu não vou me prolongar muito nisso hoje. Porque a questão de hoje é o que aconteceu com o meu livro. Eu desisti? Voltei a escrever? O que eu pretendo fazer com ele? Isso é o que eu vou contar no vídeo de hoje. Então, bom, o que aconteceu com o meu livro? E pra ser sincera, eu deixei de escrever ele desde o último dia que eu postei um vídeo por aqui.
E isso foi há uns 3 meses atrás. Antes disso, eu já tinha feito uma pausa, mas aí eu voltei a escrever e depois eu parei de novo. E alguns dias atrás, eu voltei a entrar nesse universo do meu livro. Eu escrevi algumas cenas, eu relembrei a história, fiz alguns ajustes e voltei a pensar um pouquinho nos personagens. E depois de um tempo longe desse mundo, eu comecei a me perguntar o que eu pretendo fazer com esse livro. Eu quero mesmo continuar escrevendo? Eu quero abandonar? Eu quero começar outra história? E a resposta é que sim. Eu quero continuar escrevendo, com certeza. Eu já pensei várias vezes em abandonar esse livro, abandonar esse canal e fingir que nada disso nunca aconteceu. Seguir em frente e começar outra coisa, mas parece que sempre tinha alguma coisa que me puxava de volta. Você já teve aquela sensação de que você nasceu para determinado objetivo e que desistir dele simplesmente não é uma opção? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Cada vez que eu relembrava meus personagens, relembrava a minha história, eu meio que me apaixonava de volta por esse universo, sabe? E eu sentia que parecia um crime se eu desistisse dele. É como se essa história já tivesse acontecido em algum lugar e eu só tô contando o que aconteceu. E eu sinto que eu vou sentir um peso na consciência pro resto da minha vida se eu não terminar de escrever esse livro. Então, sim. Eu vou continuar escrevendo. Mas dessa vez eu pretendo fazer algumas coisas um pouquinho diferentes. Por conta da minha rotina e de todos os compromissos que eu já comentei, eu não quero estipular um prazo específico. Eu quero parar de ver essa história como um compromisso com data marcada, sabe? Porque isso acaba me sufocando um pouquinho e quando eu me sinto sufocada, acabam surgindo algumas consequências com isso. Como o perfeccionismo, a sensação de que eu não tô cumprindo com aquilo que eu prometi, o medo de prometer demais, entregar de menos, a sensação de que eu tô atrasada, de que eu devia estar escrevendo mais, de que eu devia estar em outro lugar da minha história. E eu não quero fazer isso. Nesse momento eu quero só escrever, sem me preocupar com prazos, com perfeição e principalmente sem me preocupar com o que as pessoas vão achar. Porque eu quero escrever essa história pra mim, porque no fim esse livro é meu. E talvez isso seja um pouquinho contraditório, eu já comentei em outro vídeo inclusive sobre isso, porque todo mundo que sonha em ser escritor, eu imagino que quer que essa sua história seja lida por outras pessoas. A gente pensa nos futuros leitores, no que as pessoas vão gostar, se vão achar interessante, no que vão sentir lendo essa história. Mas, sinceramente, eu não tô escrevendo essa história para outras pessoas. Como eu disse, parece que essa história já tem vida própria, sabe? Eu só tô contando o que já aconteceu na minha cabeça. E quer as pessoas gostem ou não, eu tô amando esse livro, de verdade. Então, é isso que importa. Então, resumindo, eu tentei escrever um livro em 90 dias, não consegui. Eu falhei na minha meta que eu tinha estabelecido, mas escrevi mais de 40 mil palavras. E isso ainda é muito mais do que eu já tinha conseguido escrever antes. Eu parei, pensei em desistir, então eu voltei, parei de novo e agora eu decidi continuar, mas sem prazos, sem me pressionar tanto e sem transformar essa história em uma obrigação da minha vida. E eu não vou falar sobre o que é essa história exatamente, porque eu já tô preparando outro vídeo pra falar exclusivamente sobre ela. Então, se você quiser saber mais sobre esse livro, sobre essa história, esses personagens, esse universo, já se inscreve nesse canal para não perder nenhum vídeo por aqui. E quanto ao canal, ele também vai sofrer algumas mudanças daqui pra frente. Principalmente porque eu não quero que ele fique 100% preso a esse livro, para caso eu pare de escrever outra vez, eu não pare de postar por aqui também. De novo. Mas isso é assunto para outro vídeo, então aguardem novidades. Eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo no próximo vídeo. Um beijão e tchau!